Agora, no âmbito profissional, quando a gente vai tratar a moralidade no âmbito do conhecimento, é aí aonde eu posso ser apedrejada. Imagina, mas essa é a ideia. Aqui não... A ideia é ser apedrejada. Sim. Bom que eu tenho várias testemunhas, Não. se algo me acontecer. Porque hoje em dia eu percebo que você tem a construção do notório saber. Sim. Né? Então, o meu reconhecimento não necessariamente está atrelado a toda aquela minha base de estudo ou o tempo que eu tenho de prática daquele conteúdo, daquela temática, mas sim a quantas vezes eu apareço, a quantos prêmios eu recebi, e aí a gente pode entrar para um outro tipo de conversa e por aí vai. Então, eu brinco, falo que nem tudo que brilha é ouro. Com certeza. Então, a construção do notório saber hoje em dia, no âmbito da moralidade, ele tem várias facetas e a gente pode olhar ele sobre vários ângulos. Sim. Né? Então, a moralidade, na construção do saber, ela pode ser analisada sobre diversos ângulos e ela tem diversas facetas. Depende daquele que a gente vai trazer um maior enfoque aqui para a conversa. Sim. Mas, seja qual for ele, o mais importante é a gente ter em mente que não existe um senso sobre comum, né? A não ser na moral objetiva, que é aquela que está prevista em normas legais, sobre o que é certo e errado. A gente está num momento de transformação e mudança que é de uma tamanha velocidade que as nossas percepções e interpretações do que é certo e errado, ela está mudando muito rápido. Muito. Antes ela acontecia num lapso temporal maior e a gente tinha tempo de analisar, criticar, absorver para depois reagir. Sim. Hoje em dia, nem tanto. Então, acho que vale a gente pedir até licença para quem às vezes estiver nos escutando, porque se pensar diferente, é uma opinião que também ela pode mudar com o tempo. Então, todas as opiniões são bem-vindas. Claro. Não, e é engraçado, né? Quando a gente fala, principalmente do assunto moral, eu me recordo ali as primeiras aulas da faculdade de Direito, que sempre é pontuado ali, né? De forma ali bem enfática, principalmente no começo, a relação entre o que é uma moral, o que é a lei, né? Até para a gente diferir uma da outra, porque, invariavelmente, ela também vai ser impactada pela questão cultural, né? Então, talvez uma percepção de alguém que mora no Rio Grande do Sul é totalmente diferente de uma situação que ocorra em São Paulo, de uma situação que ocorra na Bahia, né? Então, até mesmo faixa etária. Exatamente. Algumas coisas que, para nós, né, elas se mostram normais, possivelmente para os nossos pais, que são de outra geração, não. Exatamente. Então, eu sempre brinco e falo, nem tudo que é legal é imoral. Exatamente. E nem tudo que é imoral é ilegal. Exatamente, né? E você até percebe, outro dia eu tava em casa e aí a minha esposa estava assistindo um canal lá, né, que fazia uma reprise ali de vários programas que passavam lá, né, há alguns anos atrás, né? E você percebe, ela falava assim, ó, se falasse isso hoje, seria um grande problema. Se falasse isso hoje, seria um grande problema, né? E aí você percebe que até na parte de edição, né, você vê alguns disclaimers destacando que talvez não reflita ali a percepção atual, né? E é engraçado que, muito provavelmente, no tempo em que aquilo foi passado, ele foi, entre aspas, aplaudido, ele foi, de certa forma, disseminado, ele foi, de certa forma, entendido como temporal. Aceitável. Exatamente, né? Eu não sei nem se aplaudido. Eu acho que, em determinadas épocas, as práticas... elas sequer vinham com um olhar crítico. Sim. E hoje em dia se colocou um holofote muito grande para algumas causas. Sim. Algumas vezes trazendo um olhar, inclusive, oportunista, de aproveitamento, né? De trazer uma bandeira que não necessariamente significa um valor que a pessoa carrega com ela. Sim. Aí é um grande risco. Sim. Eu vejo até, Gabi, e assim, obviamente você
né, é a maior especialista aqui nessa mesa em relação aos dois temas, né? Enfim, eu figuro aqui muito mais com uma visão muito mais do dia a dia, daquilo que eu percebo, né? Então, antigamente você também tínhamos, né, vamos colocar dessa forma, muito menos acesso à diversificação de informações, né? Então, às vezes você tinha um único canal de televisão, um único veículo de telejornal, seja mídia televisiva ou impressa. Então, a partir do momento que você só tem, entre aspas, uma única opinião ou duas opiniões que são muito parecidas, você entende aquilo como uma realidade. Hoje em dia, até com o avanço de tecnologia, principalmente da internet, que você já vê uma pluralidade de ideias, uma pluralidade de visões diferentes, é muito mais fácil você ter ali a crítica, né? Porque aí você fala, é verdade esse ponto, aquilo lá está errado, né? Enfim. Depende do olhar de quem está criticando. Exatamente, exatamente. Porque você vai sempre olhar sobre o seu prisma, o que reflete as suas experiências, os valores que você traz de família, do seu desenvolvimento como pessoa. Mas eu acho que, ainda que a gente tenha uma vastidão, né, de informações e meios de comunicação, a informação ela não é qualificada. Sim. E nem sempre o ouvinte, a audiência está apta a criticar aquilo que é verossímil, aquilo que é confiável, aquilo que não é. Sim. Não por menos, a gente tem muita informação, mas a gente tem a construção, né, dos notórios saber, a gente tem a construção de imagem e a destruição, como está tendo um caso agora recentemente em Hollywood, da Blake, né, que vale a pena trazer um olhar diferente, que traz aquela rediscussão do Me Too, né, que ela foi quase que apedrejada inicialmente, até a verdade vir à tona do que estavam tentando fazer. Então, o que eu penso é que o efeito manada, hoje em dia, ele, principalmente com as tecnologias, ele ainda continua conduzindo o nosso entendimento, a nossa interpretação, para aquilo que poucas pessoas querem que a gente pense e a gente entenda. Sim, verdade. E aonde que a gente vai trabalhar para tentar não estar suscetível a isso, né? O que eu posso fazer para estar menos vulnerável? Gabi, e é engraçado o seguinte, né? Quando eu lembro lá da própria aula de direito, né? Quando a gente falava ali do tema moral, né, a questão ali do próprio conhecimento, só o assunto moral a gente ficaria aqui os 5 anos discutindo, porque é muito assunto, tem muito ponto de vista diferenciado, né? E é muito denso. Muito denso, né? E um dos pontos que sempre me fez muito sentido, vamos colocar assim, foi o quanto mais eu consigo, de certa forma, ter acesso ao conhecimento, ou seja, quanto mais eu estudo, existe até aquela famosa frase, né? Quanto mais eu estudo, menos eu sei, né? Sei que nada sei. Exatamente. Exatamente pelo fato de que você acaba entendendo cada vez mais diferentes pontos de vista e isso acaba te trazendo ali percepções que, de certa forma, te ajudam, eu acho que até nessa construção do chamado notório saber, né? De se permitir observar sobre um outro prisma. Na própria faculdade de Direito, você tinha isso, né? Às vezes você tinha algum caso que você tinha que atuar como, sei lá, por exemplo, o advogado da vítima e depois, na mesma situação, aula seguinte, como, vamos dizer assim, o promotor. Né? Então, para mim sempre foi desafiador isso. Eu falei, eu não consigo ser 2 pessoas. Sim, exatamente. Mesmo porque nas primeiras aulas, quando eu pelo menos ainda não conhecia a metodologia, você tem todo um esforço, né, relacionado àquele seu primeiro papel, e tanto faz se de ataque ou de defesa, tanto faz. E aí, quando você fala assim, legal, foi muito bem, agora inverte. Parece que você não tem mais essa condição. Você trava. Porque você colocou toda a sua energia, toda a sua emoção relacionada a algum ponto, e para você parece que assim, mudar de ideia em relação a você mesmo é um pouco mais complicado. Mas quando você faz a questão da construção do saber, no sentido de buscar cada uma dessas lacunas, vai se tornando mais fácil. Pelo menos eu tenho essa percepção de que quanto mais você estuda, mais... Às vezes, trazendo esse exemplo seu, aquele determinado ponto, ele seria defensável. Verdade. Não necessariamente significa que você, como defensor,
coaduna com aquela Verdade, conduta claro. e com que aquilo esteja alinhado com os seus valores. É o Sim. exercício da atividade da profissão. Verdade, exatamente, né? E acaba trazendo esse lado das visões diferentes, né? Da construção do próprio conhecimento, né? Então, às vezes eu leio a gente mesmo, às vezes eu leio algum artigo de alguma regulamentação, eu tenho uma percepção e você tem outra, né? E ali é aquele debate que a gente vai ali, às vezes, porventura, ter em relação a qual é a percepção que está sendo observada, é que a gente vai construindo cada vez mais esse nosso conhecimento, esse saber, né? Mas você trouxe um exemplo muito legal que foi remeter à situação da televisão, né? Sim. De coisas que a gente via antes que hoje seriam inaceitáveis. Verdade. A nossa moral, ela também vai se ajustando no tempo, né? Porque a nossa forma de perceber as coisas vai mudando de acordo com que a sociedade também vai construindo essas normas e esses princípios do que é o certo e o que é o errado. Sim. Então, eu sou da época dos Trapalhões. Sim. Onde você tinha uma sátira com 4 personagens que hoje em dia seria inaceitável. Cancelados. Indefensável.